Neste momento, nós iremos avançar de uma forma correta, de uma forma sincera, de uma forma verdadeira. Eu me chamo Leonardo Souza e eu estou te convidando agora a um momento de intimidade com Deus. Não estou te convidando para religião nem para nenhuma placa de igreja. Eu convido você para que nós possamos ler a Sagrada Escritura e avançar em espírito e verdade, tá bom? Para que nós nos mantenhamos sempre no caminho da verdade e da vida. Prepara o teu coração, abre a tua mente, porque a palavra de hoje certamente vai entrar e inundar os teus pensamentos para que você viva a verdadeira fé, para que você seja orientado da forma correta, para que você tenha o discernimento e a sabedoria exata, para que nenhum mal te atinja, para que praga nenhuma chegue à tua casa, para que ninguém te engane. Presta atenção. Zilma, que bom ter você aqui pela primeira vez. Então presta atenção que essa mensagem ela vai te dar uma direção muito grande neste momento. Vamos orar para receber essa palavra? Ela é sagrada. Prepara o teu coração, abre ele, expande tua mente. É neste momento que nós avançaremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te damos pela sabedoria que o Senhor nos dará. Obrigado pelo discernimento, entendimento. Pai, Tu és forte, Tu és valente, Tu és corajoso, Tu és o alfa e o ômega, Tu és o começo, o meio e o fim. Suplicamos a Ti para que nós aprendamos nessa noite a orar de uma forma verdadeira, sincera, para que nós não nos escondamos atrás de nenhuma máscara, para que nós não entremos em nenhum fingimento diante da Tua presença. Senhor, meu Deus e meu Pai, suplico a Ti que nos encha do Teu Espírito Santo, nos dê o maná, nos dê o pão de cada dia, para que nós, Pai, possamos Te conhecer cada vez mais, para que nós possamos chegar cada vez mais próximo de Ti. Nós pedimos e suplicamos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Lembrando que no final deste vídeo, nós faremos uma oração e levantaremos um clamor incrível. Vamos lá. Segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9, olha o que Jesus nos orienta. Bom, vamos voltar ao versículo 8º, para que nós possamos avançar de uma forma completa. Olha que interessante. Portanto, não vos assemelheis a eles, né? Jesus fala para que nós não façamos igual aos fariseus daquela época, né? Naquelas pessoas que fingiam ser o que não eram. Se nós formos debater aqui o que esse povo finge ser, mas não é, isso aqui vai se tornar um verdadeiro caos. E aí ele fala o seguinte: porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo o que tendes necessidade, antes mesmo que lhe o peçais. Ou seja, Deus sabe da tua condição, Deus sabe da tua situação, Deus sabe de tudo que você passou, passa e passará. E eu vou te falar uma coisa, já tem a provisão. Deixa eu te explicar. Você não já passou? Você não está até aqui? Você não chegou até aqui? Você não está aqui? Em todos esses momentos, Deus não te trouxe provisão? E por que você acha que no dia de amanhã vai faltar? Não andeis ansiosos por coisa alguma. É porque é por conta da palavra. Por isso que eu não te convido para religião, por isso que eu não te convido para a placa de igreja, eu não te convido para esses momentos de dependência humana. Eu te convido sim para um momento de intimidade com Deus, para que você compreenda de uma forma muito sincera a palavra. E a palavra exatamente, ela acontece. O verbo se fez carne. Então, entenda e compreenda. O Senhor que te sustentou ontem e o mesmo que te sustentou hoje é o mesmo que te sustentará amanhã, pois Deus não muda. Então, presta atenção. E aí Jesus fala assim: por essa razão vós orareis. Ou seja, Jesus, ele é muito categórico. Ele fala assim, ó, sabe essas orações aí que um fala que vai descer fogo do céu, o outro fala que vai fazer isso, é a oração que vai abrir o céu, é a oração... Gente, tem uns aí que fala que vão fazer até os anjos trabalhar em nosso favor. Olha, é cada loucura que nós escutamos dentro de algumas doutrinas que nos fazem refletir. Infelizmente, muitas pessoas têm abandonado a fé, porque estão escutando a fé do lugar errado. Gente, você só pode falar que conhece a Deus quando você lê a Bíblia. Ele é o único livro, o único que narra a voz de Deus. É exatamente dessa forma. Olha só.
Então Jesus nos ensina, por essa razão vós orareis assim. Olha que incrível, Jesus nos dá um discernimento e entendimento. E exatamente o que o garoto Iá falou é verdade. Os anjos trabalham em favor de Deus, né? Sobre ordem de Deus, não sobre ordem nossa. Mas olha que interessante. Abre aspas. Pai Nosso. Interessante. Pai Nosso. Essa é a característica principal de Deus. Ele é Pai. É claro que para que nós tenhamos a condição de filhos, também precisamos fazer nossa parte de reconhecê-lo. Antônia, que bom ter você aqui. E olha que interessante, Pai Nosso. Mas qual Pai? É o Criador do céu e da terra. Ele confirma na sequência, Pai Nosso, que estás nos céus, né? Ou seja, não é qualquer Pai, não, é o todo soberano, é o todo poderoso. Santificado seja o teu nome, ou seja, o nome do Senhor sempre será santificado. Sempre, o Senhor sempre será santo. Então é interessante que nós tenhamos o entendimento da oração, que Jesus nos traz entendimento. Venha o teu reino, ou seja, venha a ordem do Senhor, venha o reino de Deus, venha a estrutura de Deus, venha a organização de Deus, venha o desejo de Deus, venha a vontade de Deus. É interessante que muito se fala nos dias atuais sobre a minha vontade, o meu desejo, o meu querer, mas pouco se fala na parte em que o próprio Jesus diz: venha o teu reino. É exatamente isso que vai acontecer até que chegue o fim dos tempos. É o reino de Deus que chegará. Não se deixe enganar. Não se permita ser enganado ou enganada. Vamos continuar, olha só. Seja feita a tua vontade. Gente, Jesus, nada mais, nada menos que Jesus, ele disse ao Pai nosso, né? Ele é nosso Pai, você pode receber isso como garantia da tua vida, como herança da tua vida, a paternidade de Deus. Seja feita a tua vontade, ou seja, o Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, Ele é Senhor e soberano sobre todas as coisas. A vontade de Deus vai sobrevir, né, sobre a tua vida. Ela chegará sobre a tua vida. A vontade de Deus. Agora, quando Jesus clama pela vontade de Deus, eu vou precisar te contar uma coisa. Só que seu coração está preparado, porque é o seguinte, a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Boa, perfeita e agradável, Gi. Essa é a vontade de Deus. Por quê? É o que diz na própria palavra. Então Jesus, ele tem a presença do Espírito Santo do Senhor. Entende? Então Jesus, ele compreende que a vontade do Pai está sobre toda e qualquer vontade. Talvez nós estamos perdendo tempo em nossas vidas, estamos com emoções destruídas, pensamentos torturados, nós estamos cheios de medo, ansiedade, pavor, pânico, insegurança. Por quê? Porque nós estamos adquirindo, sincera, que bom ter você aqui, adquirindo o quê? Os nossos planos. Escolhe um departamento da tua vida e pergunta: Senhor, aqui está sendo feita a tua vontade? Se esse departamento estiver fora dos planos do Senhor, não é a vontade dele que está prevalecendo, porque o plano dele é bom, perfeito e agradável. Não vai agradar a tua carne, vai agradar a Deus, vai agradar o que está escrito. Entende? Continuemos. Assim na terra como no céu, ou seja, isso aqui é um divisor de águas para muitas pessoas.
Seja feita a vontade de Deus, assim na terra como é no céu. Você precisa compreender que o céu ele tem ordem, o céu ele tem organização, o céu ele tem um padrão, sim. O céu ele segue princípios. Entende? Isso é muito importante. Olha só, a Sincera perguntou assim: e se for da vontade dele, traz paz ou não tem nada a ver? Uma pergunta muito interessante. Muitos de vocês pensam que ter a vontade de Deus é como se tivesse tudo perfeito. Mas vou dizer a vocês que, em muitas das vezes, vocês precisam compreender o árbitro de Deus, que é a paz. Por mais que você passe por um momento de tribulação, se você sente essa paz interior, por mais que no exterior esteja complicado, pode ter certeza que você está vivendo a vontade do Senhor. Quando Cristo vive toda aquela narrativa e história da cruz, ele estava passando por um momento de grande tribulação. Contudo, a paz que excede a todo entendimento era uma certeza de que ele estava no caminho certo para cumprir o propósito do Senhor. Então, não entenda que a vontade do Senhor ela vai te deixar sempre confortável. Não é exatamente isso. Mas a verdade é que você cumprirá as palavras do Senhor, os princípios de Deus, as regras de Deus, você obedecerá. E aí sim você vai passar por tudo, pelo vale da sombra da morte, e você não temerá mal algum. É exatamente como a própria palavra diz. Você verá vales de ossos secos e você profetizará, porque o Espírito do Senhor estará sobre vós. Entende? Acredito eu que a pergunta tenha sido respondida. Se não, faço questão de aprofundar mais. E olha só, dá-nos hoje o nosso pão diário. Eu vou fazer uma pergunta para você. Até aqui, algo tem lhe faltado? E eu vou pausar aqui alguns segundos breves para que você responda. Faltou algum pão para você até aqui? Lhe faltou algo até aqui? Pode até faltar aquilo que você deseja. Agora a pergunta que eu faço, ela é muito direta. Se você está aqui presente, é porque não faltou nada. Se você está vendo esse vídeo, se você está aqui neste momento, você tem o sopro da vida. Se você tem o sopro da vida, nada lhe falta. Dá-nos hoje o nosso pão diário. E aí, você precisa entender que isso não é sobre religião, isso não é sobre placa de igreja, isso é sobre o manual de instrução, é sobre o amor que o Senhor tem, é sobre o princípio que Ele tem. E aí nós clamamos: Senhor, dá-nos hoje o nosso pão diário. E aí você pensa em inúmeras situações, só que você não pode esquecer que o seu pão diário não faltou. Você pode até ter emprestado dinheiro para alguém, essa pessoa não ter te devolvido esse dinheiro. Você pode até ter gastado esse dinheiro de uma forma errada e você se arrependeu. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se você está aqui, com todo respeito e humildade, você precisa entender que o teu pão não faltou. Você está aqui, você está sendo sustentado, você está sendo abençoado. E eu não estou falando sobre religião. E aqui, olha que interessante, dá-nos hoje o nosso pão diário. Olha que interessante. Vamos voltar. Retornaremos aqui. Porque Jesus fala, antes mesmo que vocês peçam, o Pai sabe de tudo. O Pai sabe da tua necessidade. Então, ainda que nós nem tenhamos clamado pelo pão de cada dia, Deus tem nos suprido. Deus tem suprido a todos. Deus tem suprido a tudo e a todos. O Senhor sabe da tua necessidade. O Senhor sabe do teu processo.
O Senhor sabe do que você está passando. O Senhor sabe pelo que você passará. Só que você precisa entender que aquele que está te sustentando no hoje, no agora, é o mesmo de ontem e será o mesmo de amanhã. Só que você precisa entender a profundidade do pão diário de cada dia. Essa foi a última segunda-feira que você viveu. Essa foi a última terça que você viveu. Essa foi a última quarta do dia X que você viveu. Você precisa compreender esta ordem. Basta cada dia o seu mal e você precisa compreender que, olha que interessante, hoje, se você prosseguir todo o seu dia até que ele se encerre, foi o último dia, nesta data. É o pão de hoje, é o pão de cada dia. Às vezes, você escuta palavras que vão destruir os teus pensamentos. Eu quero que você entenda que para ter fé, nós temos que ter maturidade. É essa maturidade que vai sustentar o nosso relacionamento. Não existe relacionamento saudável sem maturidade. Não tem jeito. Tudo é um processo, tudo é uma etapa e você precisa compreender isso da melhor forma possível. Dá-nos hoje o pão diário e não lhe faltou. Então, a fidelidade de Deus é comprovada. Se você chegou aqui até agora, é porque o Senhor lhe deu o pão de cada dia, mesmo antes de você pedir. E aí olha que interessante. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Então, o que Jesus está falando? Jesus está falando assim: ô Pai, lembra que o Senhor falou que se eu perdoar, é o Senhor que me perdoa do erro que eu cometi? Porque aqui nós somos pessoas que cometemos falhas, cometemos erros. É claro que nós buscamos cometer menos erros, né? Mas nós não somos santos aqui não. Nós somos santificados. O que é santificado? Separado para Deus. Mas nós não somos santos não. E eu vou contar uma coisa para você. Santo. Santo é só Deus. Para que você entenda. E olha que interessante. Jesus, ele reafirma o compromisso. Ele fala: Pai, lembra do que o Senhor prometeu lá. O Senhor falou que se eu perdoar os meus devedores, o Senhor também me perdoa de minhas dívidas. Agora, você não pode usar esse texto como uma prerrogativa, né? Para que você agora cometa dívidas. Não. Você foi chamado aqui para pagar essas dívidas. Ok? Quando eu digo chamados para pagar essa dívida, poxa, se você está devendo alguém, pague, negocie, honre, cumpra aquilo que você tem que cumprir, faça a sua parte. Às vezes, a transformação da vida de alguém está em um posicionamento que você pode ter, que você tem que ter, né, na verdade. Então, quando Jesus fala, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, Jesus está falando: Pai, a tua promessa está na minha decisão, a tua promessa está na minha atitude. Então, por favor, já liberei perdão, perdoa eu também. E vamos embora. E aí Jesus clama: e não me conduzas à tentação. Né? Jesus fala: olha, Pai, me enche do teu espírito para que eu caminhe pela verdade. Endireita as minhas veredas, cuida dos meus caminhos, guia os meus passos. Não me conduzas à tentação, né? Jesus fala assim: olha, Pai, esse povo aqui não pode passar por esse lugar, senão eles vão cair. É como uma pessoa que está largando o vício da bebida, né? Uma bebida alcoólica, e ela de repente tem que mudar até de calçada que vai passar para que ela não passe perto ali do local onde ela se embriagava, onde ela cometia ali pecado, onde ela cometia erros e falhas contra ela mesma.
Então, nós temos que clamar ao Senhor, nós temos que fugir, nós temos que perseverar, fazer como Jó fez. Jó fugia da aparência do mal. Se o teu problema é com bebida, se afasta da bebida. Onde tiver bebida, você não vai. Esse é o compromisso de fé que você tem que ter. Para que esse negócio de, não, eu me controlo. Se controlava e se matava de beber. Se controla, Você quer enganar só você, porque nem a mim nem a Deus você vai enganar. E nós estamos aqui para estender a mão para todos que querem. É diferente. Se você quer vencer, você vai precisar travar uma batalha. Eu não vou carregar isso para minha vida. E eu tenho certeza que vocês vencerão. E aí Jesus, nos ensina a dizer: mas livra-nos do maligno. Quem pode nos livrar do maligno? Só o Senhor. Só o Senhor pode nos livrar do maligno. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ou seja, aí ficou fácil. Agora ficou fácil. Porque teu é o reino. Se é o reino de Deus, quem manda na bagaça? Quem manda é Ele. Quem manda no campo é o Senhor. Quem manda em tudo é Deus. O reino é dele. Ele faz o que ele quiser. Essa é a verdade, não é mesmo, Enir? Tânia, seja muito bem-vinda. O poder é de quem? O poder é de Deus. Ô, gente, não está falando aqui que é o poder do padre, não está falando aqui que é o poder do pastor, que é o poder do papa, que é o poder... Não, está falando de nada disso aqui não. Está falando que o poder é de Deus. Então o que acontece na sua vida é poder de Deus. Você não fica caindo em conversinha fiada, não. O poder é de Deus. Deus pode usar a minha vida, a vida de outras pessoas, a sua vida? Pode, mas o poder é de Deus. Ô Léo, você orou tal dia aí e de repente minha vida mudou. Não é o Léo, é o poder de Deus. A oração confirma que o poder e a autoridade, a autoria é do Senhor. Não, Léo, eu assisti aquela sua live, aquele seu vídeo, minha vida transformou. Não é o Léo, é o poder de Deus. Gente, o Léo não vale nada. Essa é a realidade. Nessa terra eu sou o pior. E a glória é do Senhor. Deus não divide a glória dele com ninguém, isso aí é dele. É tudo dele. E aí Jesus finaliza. Amém. Esse é o tremendo. O que ele quis dizer? E assim seja. Então eu clamo ao Senhor, que o Senhor te conduza pelo caminho correto, que Ele te conduza da forma correta, que você não tropece, que você não falhe, que você avance, que você não se destrua, que a honra e a glória do Senhor venha sobre a sua vida, mas é através da palavra dEle, não é através de paletó ungido, lenço ungido. Gente, é cada loucura que o homem inventa e é cada besteira que o homem também acredita. Eu estou te chamando para uma fé sincera, estou te chamando para uma fé verdadeira, com base bíblica. Exatamente isso. E aí, nós precisamos nos aprofundar nesse livro. Não é no meu achismo. Meu achismo não ajuda vocês em nada, mas a palavra de Deus, ela transforma a tua realidade. Então, só quem pode te livrar da tentação e do maligno é o Senhor. É o Senhor quem vence essa batalha. Ele pelejará por ti. Confia no Senhor, confia os teus caminhos, alinha com Ele, consagra Ele. Entenda? Olha que interessante, Jesus fala depois do perdão, isso nós abordaremos amanhã, em um outro momento. Mas essa é a oração direta e sincera. Reconheça a autoridade do Senhor. Reconheça que Deus é o Senhor da sua vida, né? Que Deus teve um plano perfeito para poder te resgatar, te salvar, para te encaminhar, para te livrar das garras do maligno. Você não pode cair em 2026. Você foi feito para avançar, mas avançar da forma correta e com Cristo Jesus. Amém? Vamos orar agora? Prepara o teu coração, prepara o teu motivo de oração que nós vamos orar. Eu não vou falar para você, vamos fazer
Vamos fazer agora uma oração que vai abrir o céu e que vai tocar o coração de Deus. Que toca o coração de Deus é um coração quebrantado. Se você falhou hoje, se você errou hoje, e você confessar isso diante de Deus, não dos homens. Tem lugar por aí que vai falar que você tem que se confessar, que você tem que falar. Não, é diante de Deus. É diante do Senhor. Não existe intermédio humano. A nossa ligação com o Senhor está em Cristo. Você precisa se libertar e Cristo vai te libertar. Amém? Vamos orar então? Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida e eu vou orar com base naquilo que nós entendemos e aprendemos hoje. Vamos orar com base naquilo que Jesus nos direcionou. Coloca aqui nos comentários o seu motivo de oração, porque eu vou orar por você. Ela falou, Léo, eu ando muito ansiosa, peço a Deus que me liberte. Amém, nós vamos orar. Eu creio muito nisso. Eu posso até falar assim, olha, tem alguns exercícios para você se livrar da ansiedade. E tem mesmo, isso ajuda. Menos internet, menos rede social para ficar vendo a vida dos outros, mais foco na sua vida, esquece o jardim do vizinho. Tudo isso vai influenciar para que você reduza esse seu nível de ansiedade também. A Antônia falou, Léo, discernimento e sabedoria, vamos orar também por isso. Eu creio que sim. A Sincera falou, Léo, a minha família e meu casamento está por um fio. Se esse fio agora for conectado em Cristo, eu tenho certeza que o milagre chega. Amém? A Martinelli falou assim, Léo, minha vida financeira, que eu consiga realmente colocar tudo em ordem. Amém. Eu vou orar por cada um de vocês. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Pai nosso que estais no céu, Pai, só Tu és santo e não há outro como Tu, não há outro como o Criador dos céus e a terra. Pai nosso que estais no céu, só Tu és santo. Pai, que venha a nós o Teu reino e que seja feita a Tua vontade, assim na terra como é no céu. Então clamamos a Ti, que venha o Teu reino, que venha os Teus princípios, que venha a Tua vontade sobre a nossa família, nosso casamento, sobre filhos, sobre nossa vida financeira, vida profissional, vida espiritual, que venha sobre nós a Tua sabedoria, o Teu discernimento e o Teu entendimento. Ah, maravilhoso Deus, eterno Pai, obrigado pelo pão de cada dia que Tu nos destes hoje. Ah, Senhor, somos tão falhos, tão imperfeitos, erramos tantos com o próximo, mas Pai, nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Então, por favor, perdoa-nos pelos nossos erros, falhas, pelas nossas omissões. Perdoa-nos, Pai. Ah, Senhor, livra-nos da tentação, livra-nos das garras do maligno, destrua os principados e potestades que tenham tentado se levantar contra a nossa vida. Pai, sabemos que o Teu é o reino, o Teu é o poder e Tu é a glória. Em 2026 nós avançaremos, em 2026 nossa vida espiritual avança, a nossa fé cresce, a nossa família se fortalece. O nosso casamento prospera, os filhos continuam avançando. Sabemos que tudo ocorrerá conforme a Tua vontade, pois a Tua vontade, Pai, é boa, perfeita e agradável. Senhor, neste momento nós Te louvamos e Te agradecemos e dizemos, Pai, para todos, ainda que muitos tenham carros e cavaleiros, eu, contudo, farei menção do Teu santo nome. Pai querido e Pai amado, nós Te louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau.